Você já ouviu falar de um homem tão poderoso que um único telefonema seu poderia derrubar governos? Um homem capaz de salvar países inteiros da falência, ou afundá-los para sempre em um abismo econômico. Ele não era presidente, não era general, nem rei. Mas, das sombras, ele controlava quem realmente mandava nos Estados Unidos e, por consequência, no mundo. Este é o império oculto de John Pierpont Morgan, o banqueiro que comandava as finanças globais de forma quase invisível. Hoje, você vai descobrir como um único homem conseguiu dominar bancos, ferrovias, a indústria do aço, o setor de energia, a política e até mesmo a economia global. E no final, você vai entender por que muitos acreditam que o Federal Reserve, o banco central mais poderoso do mundo, nasceu para garantir que o legado de poder de Morgan nunca fosse destruído. Para entender a ascensão desse titã, precisamos voltar um pouco no tempo. JP Morgan não nasceu pobre, longe disso. Seu pai, Junius Morgan, já era um banqueiro influente, com fortes conexões com a elite financeira da Europa. Mas o jovem Pierpont tinha algo que o tornaria diferente de todos os outros: uma frieza calculada, uma coragem quase insana para assumir riscos gigantescos, e, segundo seus críticos, uma total ausência de limites morais quando o assunto era poder e dinheiro. Ainda jovem, seu pai o enviou para a Europa, não para um tour cultural, mas para um treinamento intensivo com os melhores banqueiros do mundo, a família Rothschild. Sim, você ouviu direito. Morgan foi treinado pela mesma dinastia que, por gerações, já dominava a banca internacional. Ele não aprendeu apenas a contar dinheiro, ele aprendeu a usar o dinheiro como uma arma, como uma ferramenta de controle. Quando ele voltou para os Estados Unidos, trouxe consigo uma fórmula, uma equação de poder que mudaria o país para sempre. A fórmula era simples, mas genial. Controlar o crédito significa controlar as empresas. Controlar as empresas significa controlar o governo. E controlar o governo significa controlar a nação. Morgan não se interessava em apenas comprar empresas. Isso era para amadores. Ele queria comprar monopólios inteiros. Sua primeira grande jogada foi nas ferrovias. Naquela época, as ferrovias eram as artérias da América. Quem as controlasse, controlava o fluxo de mercadorias, de pessoas, de tudo. Em poucos anos, através de fusões agressivas e manobras financeiras, Morgan controlava uma vasta rede do sistema ferroviário americano. A mensagem era clara: nada e ninguém se movia no país sem passar pelos trilhos de Morgan, e claro, sem pagar o pedágio a ele. Com as ferrovias no bolso, ele virou sua atenção para o próximo pilar da indústria, o aço. Em 1901, ele orquestrou a maior negociação da história até então. Comprou a gigantesca empresa de Andrew Carnegie e a fundiu com outras companhias, criando a US Steel. Foi o primeiro conglomerado a valer mais de $1 bilhão. Para você ter uma ideia, em valores de hoje, essa empresa valeria mais de $1 trilhão, superando o valor de muitas das maiores empresas de tecnologia que conhecemos. Mas Morgan não estava satisfeito. Ele queria mais. Ele queria controlar a própria energia que iluminaria o mundo. E foi aí que sua história se cruzou com a de dois gênios, Thomas Edison e Nikola Tesla. Morgan financiou Edison, ajudando a fundar a General Electric, uma empresa que se tornaria uma das mais influentes e poderosas do planeta. Eles levaram a luz elétrica para as cidades, criando um mercado multibilionário. No entanto, quando Nikola Tesla surgiu com sua tecnologia de corrente alternada, e mais tarde, com o sonho de transmitir energia sem fios, de forma gratuita para toda a população, a visão de Morgan foi implacável. Uma frase, atribuída a ele, ecoa até hoje: se não posso colocar um medidor para cobrar, isso não me interessa. O sonho de Tesla, de um mundo com energia livre, morreu ali, esmagado pelo pragmatismo brutal de um homem que só enxergava lucro e controle. O poder de Morgan não era apenas corporativo, era político. Em 1895, os Estados Unidos enfrentaram uma crise financeira devastadora. O Tesouro americano estava ficando sem ouro, a moeda estava em risco e o país estava à beira do colapso e do caos social. E quem salvou os Estados Unidos?
Não foi o presidente Grover Cleveland. Foi J.P. Morgan. Em uma reunião a portas fechadas, Morgan organizou um sindicato de banqueiros e emprestou ao governo americano o ouro necessário para impedir a falência nacional. Mas não pense que foi um ato de caridade patriótica. Ele salvou os Estados Unidos, sim, mas em troca de títulos do governo com juros altíssimos e, mais importante, de uma influência política e financeira que nenhum cidadão eleito jamais teve. Com esse ato, uma mensagem foi enviada ao mundo. O presidente na Casa Branca muda. Morgan, em Wall Street, continua. Agora, vamos entrar em um dos episódios mais controversos e sombrios da sua biografia. O Titanic. Você sabia que o navio pertencia à International Mercantile Marine Company, uma empresa controlada por J.P. Morgan? Ele era, na prática, o dono do navio. Morgan tinha uma suíte de luxo reservada para a viagem inaugural. Suas malas estavam prontas. Sua presença era anunciada em todos os jornais. E, de última hora, poucas horas antes do embarque, ele cancelou sua viagem. O navio afundou 5 dias depois. Teorias da conspiração apontam que entre os passageiros notáveis que morreram na tragédia estavam alguns dos homens mais ricos e influentes da América que eram publicamente contra a criação de um banco central privado nos Estados Unidos. Uma ideia que Morgan e seus aliados defendiam. Coincidência? Eu deixo que você, que assiste, decida. Pouco tempo depois do desastre do Titanic, em 1907, um novo pânico financeiro abalou os Estados Unidos. E, mais uma vez, como um roteiro repetido, quem surge como o salvador da pátria? J.P. Morgan. Ele novamente interveio, trancou banqueiros em sua biblioteca até que concordassem em injetar dinheiro no sistema e evitar o colapso. Mas, dessa vez, havia um plano maior por trás da solução. A crise e a forma como ele a resolveu reforçaram uma narrativa poderosa na opinião pública. A economia americana era muito instável e vulnerável. Era perigoso demais depender de um único homem, como Morgan, para evitar o desastre. Era preciso criar um órgão central, uma instituição permanente para controlar a economia. E assim, em 1913, 6 anos após o pânico e apenas 1 ano após o naufrágio do Titanic, nasceu o Federal Reserve, o Banco Central dos Estados Unidos. Não diretamente com o nome de Morgan, é claro. Isso seria óbvio demais. Mas o sistema foi desenhado em uma reunião secreta na Ilha Jekyll, com forte influência dos mesmos banqueiros que Morgan movimentava como peças em seu tabuleiro de xadrez. Alguns historiadores afirmam que o Fed foi criado para impedir que um único banqueiro, como Morgan, pudesse dominar o país. Outros, mais céticos, dizem que ele foi criado justamente para que os banqueiros pudessem dominar o país para sempre, mas de forma oculta, institucionalizada e anônima. J.P. Morgan não foi apenas um banqueiro. Ele foi um arquiteto do poder moderno. Ele demonstrou que, no mundo real, quem controla o dinheiro não precisa ocupar o trono para mandar no rei. Se a família Rockefeller dominou o petróleo, e a família Rothschild dominou os bancos globais, Morgan foi além. Ele dominou o próprio Estado. E a pergunta que fica, ecoando até os dias de hoje, é: o Império de Morgan realmente terminou com sua morte? Ou ele apenas trocou de nome, se tornou mais discreto e continuou operando nas sombras através das instituições que ajudou a criar? Se você quer a sequência desta investigação e entender a próxima peça desse quebra-cabeça global, diga nos comentários. Continue a série. Sua participação é o que nos move a ir mais fundo. Muito obrigado por assistir. E se gostou, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos capítulos. Até a próxima!